Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um tema que mistura aí futebol e gestão financeira e o destino de grandes fortunas, né? Mesmo grandes estrelas do esporte, como o Cafu, por exemplo, podem enfrentar sérios problemas financeiros. Então vamos analisar o recente leilão da mansão de Cafu, que foi vendida por metade do valor original, e entender como que uma má gestão pode aí afetar os maiores ídolos, né, do esporte. Então é o seguinte, Cafu, um dos maiores nomes do futebol mundial, pode-se dizer, né, simplesmente teve a sua casa que custa 40 milhões de reais, que lá em Alphaville, foi leiloada por 20 milhões, um pouquinho mais de 20 milhões de reais. Qual que é o motivo, né, de ter sido leiloada? O motivo é que o Cafu, ele tem em torno de 15 milhões em dívida. 15 milhões em dívida. Eu vou deixar o link da reportagem, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para você acessar depois. Então o Cafu, ele tem assim, superam 15 milhões os problemas financeiros do Cafu. E ele tem uma casa de 40 milhões. Só que essa casa foi leiloada por 20 milhões e uns quebradinhos. Qual que seria a parte do Cafu? A parte do Cafu seria metade desse valor, seria 11 milhões. Tá? Vamos falar em números redondos aqui. Seria de 11 milhões. Só que as dívidas do Cafu são de 15 milhões. Ou seja, ele vai sair dessa negociação do leilão sem um centavo da casa para ele. Ele simplesmente vai acabar saindo sem ver R$1 no bolso. Então, assim, o que está acontecendo? Na verdade, assim, a gente não é incomum, né? É até assim comum a gente ver atletas se envolvendo em dificuldades financeiras. A gente vê isso muito acontecer, e na minha opinião isso acaba acontecendo por causa de 3 fatores. O primeiro é aquela falta de planejamento financeiro de longo prazo, sabe? Porque os caras acham que a carreira deles nunca vai acabar. Ele simplesmente vai lá, joga, ganha milhões todos os meses e acaba não pensando num planejamento a longo prazo. O que fazer logo depois que ele aposenta? O que fazer, né, daqui 10 anos, daqui 15 anos que ele vai se aposentar? Então acho que esse é o grande problema, o principal, na minha opinião, é esse, não pensar no futuro. O cara só pensa ali no dia a dia e a curto prazo. A longo prazo ele acaba não pensando. Então ele acaba se lascando por causa disso. O segundo motivo que na minha opinião isso acontece é uma confiança excessiva em projetos, em trabalhos, em investimentos muito arriscados. O que seria um investimento muito arriscado? Por exemplo, aquele investimento que você não tem muito conhecimento, muita familiaridade e você acaba investindo. O que eu vejo muito é jogador de futebol investindo em fazenda, sendo que nunca pisou numa fazenda. Ou o cara investindo num posto de combustível e nunca mexeu com posto de combustível. Então acho que esse é um investimento arriscado. Ele acaba confiando muito em algumas pessoas e esse é o meu terceiro maior erro que eu vejo, né, das pessoas, principalmente dos atletas, é confiar, é delegar totalmente o controle financeiro dos seus investimentos para terceiros. Às vezes vem um primo, um tio, um conhecido que fala, cara, descobri um negócio sensacional para a gente investir, então vamos investir porque vai dar dinheiro. Aí, no caso, o atleta não conhece nada, confia demais em terceiros e delega tudo para os caras cuidarem da parte financeira para ele. Cara, isso é a junção perfeita, eu diria, não é a junção, é a receita perfeita para dar errado, né? Esses 3 itens. E aí, tá, você trouxe os problemas. E a solução? Qual seria a solução, na minha opinião, para que isso não acontecesse? Para que esses problemas que aconteceu com o Cafu, por exemplo,
não viesse a acontecer? É simplesmente fazer uma diversificação, né? Uma diversificação de investimento. Então, não colocar todo o investimento dele num só lugar. Colocar em vários lugares, em 3, 4 lugares diferentes, mas em todos que ele conheça, que ele tenha familiaridade. E como que ele vai ter familiaridade? Educação financeira, que é o segundo ponto para evitar que ele caia em ciladas, como ele caiu se endividando em mais de 15 milhões de reais, né? Então, assim, o cara pega, ele estuda, ele faz uma educação financeira para ele estuda, ele se capacita para fazer investimentos, né? Então, ele vai ter um conhecimento, uma educação financeira. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro é diversificar, o segundo é ter educação financeira. E o terceiro ponto, contratar um especialista em investimentos. Contratar um consultor financeiro, contratar um assessor de investimentos. De alguma forma, estar embasado com profissionais, até ele estar ali bem capacitado para fazer sozinho se ele quiser. Mas se ele não quiser fazer sozinho, pelo menos ele vai ter um conhecimento. Ele vai entender o que o consultor, o que o assessor está falando para ele. Entendeu? Então, eu acho que ele precisa desses 3 pontos: diversificar os investimentos, né? Ter a sua educação financeira e, claro, contratar uma assessoria financeira ou uma consultoria financeira. E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, para ele teria que ter assim um planejamento, para ele ter um planejamento melhor, né? O que ele poderia fazer no longo prazo, para ele mitigar esses riscos, né, diminuir um pouco. Por exemplo, algumas sugestões para ele ter aí uma renda, por exemplo, investir em fundos imobiliários. Imagina o Cafu desde o início da carreira dele, já com educação financeira, com acompanhamento de profissional da área, ele investindo em fundos de investimento, né? Fundos imobiliários, aliás. Investindo em fundos imobiliários, ele coloca lá um dinheiro e todo mês ele recebe lá 0,8, 0,9, 1%, 1%.1, 1,2%. Esses dias agora tinha investimentos pagando 1,37 ao mês. Então, imagina, fundos de investimento imobiliário seria uma ótima para ele, já teria mais uma renda, não dependeria só de uma. Outra coisa, investir em educação continuada. Por exemplo, ele poderia ter estudado um pouco de jornalismo para se tornar um comentarista esportivo de respeito, a outra renda, né? Ou até mesmo ser um treinador de futebol, ou trabalhar em alguma área dentro de algum clube, seria uma ótima para ele também. Ou ainda investir em startups, principalmente as startups de tecnologia, que são bem inovadoras. Então, assim, investir em startups, fundos imobiliários, né? E aí trabalhar essa parte de educação continuada, eu vejo como sendo uma grande saída, eu vejo como sendo algo fantástico para o Cafu. Agora eu tenho uma pergunta, por exemplo, o Cafu jogou quantos anos? Eu acredito que pelo menos 20 anos da carreira dele. 20 anos. Digamos que em 10 anos foi o que ele mais fez sucesso. Você acha que uma dívida de 15 milhões era para ele perder tudo? Ficar sem R$1 de uma casa? Meu, o valor de 40 milhões, para quem jogou na Europa tanto tempo, seleção brasileira, 40 milhões era para ser dinheiro de pinga para ele. Entende? Dinheiro fácil, 40 milhões. Tipo, se eu perder essa casa aqui não vai me fazer falta. Mas, meu, o cara tem 15 milhões em dívida, não tem de onde tirar esse dinheiro, aí leiloaram o imóvel dele para pagar a dívida. Aí ele vai ficar sem dinheiro nenhum, porque a dívida dele beira os 11 milhões, os 15 milhões, e ele vai ficar sem dinheiro nenhum. Então, assim, eu vejo que a história do Cafu, ela serve como um alerta, né? Para os atletas que já conquistaram uma grana, né, ao longo da carreira, conquistaram muita coisa dentro de campo, é um alerta para conquistar também fora de campo. Buscar investimentos fora de campo, e não só investimento, buscar parcerias, buscar conhecimento, entendeu? Investir bem não é simplesmente você ganhar mais, é investir em conhecimento também,
né? É por isso que em breve a gente vai estar lançando aqui o nosso treinamento Fórmula de Campeões. Porque o cara, além de ser um campeão dentro de campo, ele vai ser um campeão também fora de campo. Então essa é a nossa intenção aqui. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, era mais um alerta para vocês entenderem o que está acontecendo com o Cafu e não cometer o mesmo erro. Comece a investir cedo, invista para o longo prazo, com acompanhamento, diversifique. Enfim, acompanhe o nosso canal aqui que você vai encontrar muita coisa bacana. Beleza? Então, tamo junto e em breve a gente vem com mais conteúdos aí para você de futebol, de investimento, de música, de moda e por aí vai. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.